E essas propriedades da matéria, esses estados físicos da matéria, o sólido, o gás e o líquido, essas propriedades dele de não ter volume definido, ou forma definida, ou ter ambos definidos, essas propriedades elas podem ser entendidas em nível molecular. Por exemplo, num gás, as moléculas que compõem esse gás, elas estão distantes umas das outras e elas estão se movimentando muito rápido e colidindo umas com as outras. Já no líquido, as moléculas estão mais empacotadas que no gás. Porém, mesmo assim, elas se movem rapidamente, fazendo com que umas possam se desviar das outras, fazendo com que o líquido se verta. Por exemplo, o líquido se derrame, no caso. Já no sólido, as moléculas estão presas entre si, geralmente em arranjos bem definidos, fazendo com que o movimento delas seja bem superficial em relação ao líquido e ao em relação, em relação ao líquido e ao gás. Então, pessoal, como eu já tinha falado, as transformações físicas elas dependem de alguns fatores e um deles é a temperatura. Nesse quadro aqui nós podemos ver alguns fenômenos relacionados à passagem de um estado para o outro. Aqui, por exemplo, quando um sólido ele passa para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão. Lembrando que isso é uma transformação física. Ela não altera a natureza química da matéria. Já no líquido, nós temos o líquido. Do líquido indo para o gasoso, o nome dessa transformação é vaporização. Isso faz com que o líquido ele saia de um estado mais empacotado das suas moléculas e vá para um estado em que as moléculas tenham maior liberdade ainda. Se essa transformação é do sólido diretamente para o estado gasoso, esse processo se chama sublimação. E como vocês podem ver aqui nesse quadro, por uma passagem do sólido para o líquido requer um aumento da temperatura e do líquido para o vapor requer mais um aumento da temperatura. Da mesma forma, se o sólido ele vai direto para o estado gasoso. Isso porque você precisa fornecer energia para que essas moléculas que estão no estado mais empacotado, no sólido, estão mais com menor liberdade, estão mais próximas, elas vão se agitar e ter maior mobilidade e se distanciar mais uma das outras, como é o caso do líquido, que as moléculas estão mais espaçadas que no sólido. E para o estado gasoso a mesma coisa, você precisa fornecer energia para o líquido para que as moléculas elas tenham maior velocidade e se espaçem mais ainda uma das outras, fazendo com que ocorra a mudança de estado, a vaporização. E neste caso específico, como que ocorre esse aumento de energia? Conforme você aumenta a temperatura, você vai estar fazendo com que as moléculas do seu sistema, seja o sólido, o líquido, ou até mesmo gasoso, elas se movimentem mais rápido, porque elas estão adquirindo energia proveniente do aumento da temperatura. Aqui nos processos inversos, nós podemos ver uma substância, a matéria, no estado gasoso, indo para o estado líquido, é um processo chamado de liquefação, ou também condensação. É a mesma coisa que ocorre quando você liga o chuveiro quente, aí você vê aquele embaçado no box do banheiro, ou no espelho do banheiro. Aquilo dali é porque as moléculas de água que estavam no estado gasoso, na forma de vapor, elas se chocam na superfície fria e elas viram líquido, né? Elas viram líquido instantaneamente. Então aquele processo ali é chamado de liquefação, a passagem da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Já a matéria do estado líquido indo para o gasoso é um processo de solidificação. A mesma coisa quando você põe um copo com água no freezer e depois de algumas horas você pode ver que aquilo dali virou gelo. Então a passagem do estado líquido da água para o estado sólido. Nesse sentido aqui, que a gente está indo do gasoso para o líquido e depois para o sólido, nós estamos diminuindo a energia das moléculas do sistema.
Então nós estamos fazendo com que as moléculas elas se movam menos e estejam mais empacotadas umas com as outras. Se eu tenho um sólido, aliás, se eu tenho uma substância gás e eu passo ela direto para o estado sólido, esse processo é chamado de sublimação. E como vocês podem ver nesse quadro, toda passagem no sentido de gás, ou seja, de moléculas com maior espaçamento, para um estado de menor espaçamento entre as moléculas, ou seja, de maior empacotamento entre as moléculas, requer uma diminuição da temperatura.